E aí, galerinha, tudo certo? Eu de novo aqui, dando a minha carinha aqui. Vim falar mais um pouquinho de NBA. Ontem postei um vídeo falando sobre o Houston Rockets. Hoje eu quero falar sobre o Atlanta Hawks, né, que fez uma off-season incrível também. A gente viu movimentos certeiros aí, né, para poder cercar esse elenco jovem, né, um elenco versátil. Foram atrás de profundidade de elenco. Então eu queria fazer esse vídeo aqui pra gente discutir um pouquinho e falar um pouco sobre o quão bom foram esses movimentos, o quão bom é esse elenco do Atlanta hoje e, né, pra gente chegar a uma conclusão aí, será que esse time vai conseguir brigar pelo título da NBA? Eu acho que certamente esse time vai estar nas cabeças aí do leste, né? Então, bora pro vídeo, bora discorrer um pouco. A gente viu na última temporada Atlanta começar a construir o que seria esse elenco ideal em torno do Trae Young. Em 2024 a gente viu o Jalen Johnson dar um salto enorme, né? Ele tem 22 anos, ele mostrou uma capacidade para atacar em transição, criar jogadas, jogar sem a bola, né? Jogadas off-ball muito boas, defendia múltiplas posições. A gente viu o Jalen Johnson protegendo o aro também muito bem. E eu acho que com essa ascensão ficou bem claro que o time via o Jalen Johnson como um segundo nome ao lado do Trae Young, né, a longo prazo. E é algo que funcionou perfeitamente, né? Claro, né, exceto pelas lesões, né? Jalen Johnson sofreu com lesões na última temporada, mas o fato é de que quando ele tá saudável, o Jalen é um dos melhores jovens da liga, né? Ele é um ala de 2,6 de altura que sabe driblar, ele sabe passar a bola, ele consegue jogar perto do aro, ele consegue defender com versatilidade, enfim, ele é um jogador bem completo. Eu gosto muito do Jalen Johnson. E também, depois da ascensão do Jalen Johnson, a Atlanta ainda conseguiu a primeira escolha do draft. A gente viu o Atlanta, ao invés de apostar num projeto bem arriscado, de teto muito alto, a gente viu a Atlanta optar pelo um encaixe ideal, ao meu ver, que era o Risa Share, né? Não é um grande criador de jogadas ou um especialista em ISO, por exemplo, mas, cara, é um ala bem atlético, né? Um ala pivô bem atlético. Ele tem muitas ferramentas para se desenvolver e é um dos melhores pontadores off-ball também. Ele se movimenta incrivelmente bem sem a bola. Eu acho que ele se projeta muito bem como um arremessador de fora, né, um arremessador de perímetro, e eu acho que ele também tem a capacidade para atacar a cesta em situações de close-out ou saindo de bloqueios. Então, assim, eu acho ele mais um ala perfeito, né, para jogar ao lado do Trae Young, né, um ala pivô perfeito. E com o Johnson como número 2 e o Risa Share como mais uma arma ofensiva, o próximo passo do Atlanta era encontrar um destino para o DeJounte Murray, né? Eles fecharam uma trade com o Pelicans, e embora a gente viu também o nome do Larry Nance Jr. ser muito ventilado, né, em Atlanta, né? Ele teria sido um nome mais comentado no começo. Foi o Dyson Daniels que se tornou o ponto central, né, da negociação. A gente já falou sobre o encaixe ofensivo ideal com o Trae Young, só que, né, o outro lado da quadra, que seria o nome ideal para o outro lado da quadra, para defesa, né? E o Dyson Daniels era um nome ideal para isso. Era um armador grande, ele tem envergadura, ele tem agilidade, ele tem a capacidade de navegar, digamos assim, pelos bloqueios, né? Então ele consegue marcar muitos jogadores de perímetro, né? Praticamente qualquer jogador de perímetro ele consegue marcar. Eu acho que ele é um defensor secundário muito ativo, e eu acho que ele tem aí um dos melhores handles, né, da NBA. Ele tem uma das melhores mãos, né, da NBA. Ele tem uma média aí de quase 6 deflects, né, 6 desvios por jogo, algo que assim, ninguém fez na última década. Então, assim, como resultado disso, a gente viu o Dyson Daniels entrar para o time defensivo da NBA. Ele ficou em segundo na votação para defensor do ano, gente, e ele tem só 22 anos. O Jalen Johnson tem 23, o Risa Share tem 20, o Trae Young tem 26 anos, e assim, pela forma como esse quarteto se complementa, né, e cobre as fraquezas um do outro em quadra,
a gente via o Hawks ali com seu Big Four, né, o seu Core Four, e a gente também pensava que, cara, falta um pivô, né? Falta uma peça para completar esse quinteto. E no começo da temporada a gente viu a Atlanta ainda com o Capela, que eu comentei muito sobre o Capela no vídeo de ontem. Eu acho o Capela ainda um ótimo jogador, ele tem uma presença vertical, né? Ele é uma ameaça no pick and roll e na proteção do aro, só que tava sofrendo, né? O Capela não é mais o mesmo lá de 2018, enfim, a gente viu a minutagem dele descendo, né? Seus números caindo, né? Então o Capela estava sendo um pouco, né, limitado no restante da partida, assim, né? Apesar de ser uma ameaça de pick and roll, proteção de aro, não é mais o mesmo, né? Então, para titular desse Atlanta não era o ideal. E aí, no fim de janeiro, a gente viu o Atlanta, né, botando o Okongwu como no time titular. O time não se transformou de imediato, é claro. A gente viu ele sofrendo um pouquinho para se adaptar ao sistema. Até porque o Jalen Johnson também teve uma lesão bem séria nesse período. Mas ficou bem claro ali que a presença do Okongwu traria mais flexibilidade ofensiva, né? Não defensiva. E eu também acho que o Okongwu é uma ameaça no pick and roll, né? Ele tem um toque dentro do garrafão e é um passador bem decente, diga-se de passagem. Mas, né, isso permitia com que ele fosse mais ativo, né, na criação ofensiva do time, algo que o Capela não era. E a gente vê ele arriscando bolas de 3, que é interessante considerando esse ataque do Quinn Snyder, né? Ele gosta de posicionar os pivôs dele no canto ou até mesmo no slot, né, para poder abrir espaço. E isso cria muitas oportunidades de infiltração, algo que o Okongwu faz bastante, né? Defensivamente, ele não é tão dominante quanto o Capela na proteção do aro, né? Mas ele é bem móvel, eu acho ele um jogador mais versátil, ele consegue fazer trocas, né? Cobrir diferentes jogadores, diferentes tipos de jogadas. Em vários aspectos ele funcionava como um ala maior, né? Um ala pivô, o que, cara, encaixa perfeitamente com essa ideia de frontcourt defensivo, versátil, com Risa Shea e Jalen, né? E também o Okongwu tem 24 anos, tem uma margem para crescer no ataque, na defesa também. Então, assim, se eu achava que era um core 4, agora temos um core 5, né? Temos um quinteto de respeito aí. O que nos levou até a atual off-season, né? Pela primeira vez em 5 anos, me parece que o Trae Young tem um time montado especificamente para maximizar o jogo dele. Ele tem agora um pivô versátil, né, que finaliza no aro, espaça a quadra. Ele tem um lado atlético que consegue empurrar o ritmo, né? Ele tem um ala armador que pontua off-ball, né? É um defensor de elite e um defensor de elite ao seu lado na armação. Então, claramente, a ideia de deixar o Trae Young comandar um ataque, criar arremessos fáceis, enquanto os outros cobriam as suas limitações, né? Porque o Trae Young é nulo na defesa, principalmente por causa do seu tamanho, a sua envergadura, né? A mobilidade dele. Ainda faltavam algumas peças, né? Então, qual era o maior defeito do Atlanta Hawks que a gente via? A bola de 3. E aí, dos 5 titulares, a gente via o Risa Shea sendo o único jogador acima dos 34% de 3 pontos, né? Lembrando que ele ficou abaixo de 36%. Ele foi o único acima de 34%, mas abaixo de 36%. Então, assim, a missão número 1 da off-season do Atlanta era melhorar o espaçamento de quadra. E aí, no dia 24 de junho, a gente viu a troca sendo confirmada, né? Do Atlanta adquirindo o Porzingis. Assim, cara, não abriu mão de nenhum ativo importante, né? Então, o Porzingis é um grande reforço de imediato. Ele vem de uma temporada complicada, é verdade. Eu falei isso no vídeo lá que eu comentei um pouco sobre o dia da Free Agency, né? A gente viu o Porzingis lidando com doenças, né? A gente viu o colapso do Celtics no fim do ano. E só que as fontes dizem que o Porzingis está se sentindo muito bem e que vem para um ano muito bom aí. Então, cara, se o Porzingis voltar ao seu auge, se ele jogar o que a gente viu ele jogar em Boston,
cara, Porzingis seria aí um dos melhores companheiros que o Trae Young já teve, tá? Na minha opinião, é claro. Na temporada passada a gente viu o Porzingis tendo 41% nas bolas de 3, né, em 6 tentativas por jogo. Então, assim, tudo isso sendo um pivô de 2,18, né? O pick and pop dele, a gente viu em Boston, é quase impossível de se defender o pick and pop. Além disso, o Snyder ganha uma peça, cara, uma peça muito boa, né, pra usar como um espaçador nesse ataque. O Porzingis pode explorar mismatch no mid-post. Ele é algo que o Atlanta nunca teve na era Trae Young. É um dos melhores bloqueadores de arremesso da liga, né? Ele vai dar ao time, como posso dizer assim, muitas alternativas ofensivas e defensivas, né? Eu vejo o Porzingis e o Okongwu, assim, tendo 48 minutos garantidos ali de alto nível, sabe? Na posição 5. E também, se ele quiser, ele pode usar os dois juntos, sim, né? Entrando aí nessa onda de duplas, né? De garrafão. E também voltando na questão do arremesso, menos de uma semana depois da chegada do Porzingis, a gente viu o Alexander Walker também assinando com o Atlanta. Um jogador que, cara, nos últimos 3 anos, ele mantém uma média muito boa, né? Ele mantém uma média de 38% a 39% de aproveitamento nas bolas de 3, um bom volume, e consegue conduzir a bola, ele consegue tomar decisões em movimento, ele consegue finalizar e defender o aro. Cara, ele gruda nos adversários, ele passa por bloqueios, ele pode começar ao lado do Trae Young em algumas formações, ele pode compor duplas mais defensivas com Dyson Daniels, e não seria surpresa ver o Hawks aplicar pressão na saída da bola, como os Pacers fizeram com o Nembhard e o Nesmith nos playoffs. Eu trouxe isso nos vídeos que eu comentei sobre as finais, né? Os Pacers estavam fazendo uma marcação. Cara, o armador, né, o Shea, o J-Dub, eles mal passavam da meia quadra, e já tinha o Nembhard e o Nesmith marcando em cima. Então eu não duvido que o Dyson Daniels faça isso, né, com o Alexander Walker. Agora, se tudo isso já não bastasse, né, no mesmo dia que eles assinaram com o Alexander Walker, eles assinaram com o Luke Kennard, que, cara, não tem um impacto defensivo muito bom, é verdade, mas é um especialista nessas bolas de 3 que eu falei que era a grande fraqueza desse time. O Kennard tem um aproveitamento de 44% na carreira nas bolas de 3. Cara, isso é o terceiro maior aproveitamento na NBA, entendeu? E ele é o arremessador mais confiável desse elenco, assim, que tu pode ter ao lado do Trae Young, do Jalen Johnson. Então, a gente tem 8 jogadores, cara, muito bons. A gente tem o Trae Young como um motor ofensivo, a gente vai ter o Dyson e o Alexander Walker como grandes defensores de perímetro, a gente vai ter o Risa Shea e o Johnson como alas versáteis e bem atléticos, a gente vai ter o Okongwu como um pivô mais móvel, a gente vai ter o Porzingis como um pivô mais espaçador, né, e protetor do aro, e a gente vai ter o Kennard como um especialista no arremesso. Então, assim, é um elenco com bastante flexibilidade tática, eles podem jogar small ball, eles podem fazer formações mais altas, né, formações ultra defensivas ou super ofensivas, tudo voltado para as qualidades do Trae Young. Que aí, cara, Trae Young tem sido um grande criador. Então, assim, é bem verdade que existem muitos problemas ainda no time. Eu consigo pontuar pelo menos uns 3 defeitos. Para mim, o principal é que o time depende demais de jogadores se manterem saudáveis, né? A gente vê o Jalen Johnson, o Dyson Daniels, agora o Kennard, o Porzingis, também tem o Okongwu, é verdade. Todos eles têm passagens pelo departamento médico. Então, pensando nisso, a gente viu o Hawks selecionar o Asa Newell, né? Asa Newell, a gente sabe que o piso dele é baixo, né? O piso é o que ele pode te entregar hoje. O piso do Asa Newell é baixo, né? É um projeto cru, mas o teto dele é bem alto, entendeu? O teto é o que ele pode te entregar a longo prazo, é bem alto, ele pode se desenvolver e oferecer minutos bem úteis mesmo. Outro problema, na minha opinião, é a falta de criadores de jogadas. Eu acho o Trae Young brilhante, tá? Ele consegue mascarar isso como ninguém, mas nos playoffs a gente viu, né,
contra defesas mais fortes, defesas de elite, essa limitação custou caro. A gente viu, cara, assim, tirando o Jalen Johnson, que consegue criar mais em transição, eu acho que ninguém desse elenco consegue quebrar a defesa no mano a mano, e para isso melhorar, alguma coisa tem que ser feita. Talvez o Alexander Walker, o Dyson, até o Kenar, ou até mesmo o Rizacher, né? Eles precisam dar um salto ofensivo na questão de criação de jogadas. A gente precisa ver o Jalen Johnson, cara, se tornar um All-Star aí, quem sabe um All-NBA, né? Ele melhorando essas questões de criação, ele chega no nível All-Star, nível All-NBA tranquilo, tá? Ou o Hawks vai ter que fazer uma troca por um criador aí, né, reserva, tá? Assim, que a gente vê quando o Trae Young sai, cara, não tem um criador, um organizador confiável, né? Na última temporada, o rating ofensivo do time caía aí cerca de 9 pontos, né? Sem ele. O Caris LeVert chegou a cobrir esse papel, né? Fez um papel exímio quando o Trae saía, o Caris LeVert conseguia muito bem cobrir esse papel, né? Mas foi pros Pistons, né? Então esse time volta pra estaca zero. Talvez alguém como o Bufkin, né, possa aparecer aí, quem sabe. Ou o time vai ter que ir atrás de algum veterano, né, no mercado. Tem o Monte Morris aí. A gente vê também disponível o Chris Paul. É bem verdade que o Chris Paul quer ser titular, né? O Chris Paul não vai querer ser reserva. O Chris Paul tem preferência pelos Clippers. Tem o Westbrook. É bem verdade também que o Westbrook tá quase fechado aí com o Sacramento, né? Mas, assim, são encaixes que talvez seriam interessantes, né? Se você almeja ser campeão ainda, deixar o ego de lado, não vou ser um titular, mas você quer ser campeão, né? E vai ter minutagem interessante, cara, eu acho que seriam encaixes bem interessantes mesmo, tá? Agora, assim, apesar desses buracos, eu acho que o Atlanta tá longe de uma situação ruim, né? Apesar desses pontos aí que eu trouxe. Eu acho que se o time conseguir se manter saudável, é um time para mais de 50 vitórias, tá? É uma equipe que tem versatilidade, é uma defesa muito boa, tem bastante arma pro Trae poder brilhar. Se algum dos jovens que eu citei der um salto ofensivo, né, encontrar minutos de qualidade, assim como um armador reserva, esse pode ser um dos times mais difíceis de enfrentar no leste. A gente sabe como o leste tá em aberto, a gente cansou já de falar disso, né? E também, galera, vamos lá. Isso não é um plano para um ano, né? O Trae aí é um dos mais velhos desse Core 5 aí, né? E os veteranos chegados aí tem em torno de 27 a 30 anos, né? Então, assim, daqui a 2, 3 anos, isso pode ser lembrado como aí um ponto de partida aí, né, do elenco ideal ao redor do Trae Young, né? A gente pode olhar para essa off-season de 2025-26 e ver, cara, foi aqui que começou, né? Esse é o ponto de partida. A gente pode estar vendo um elenco, assim, cara, muito consistente, né? É um time que pode colocar o Atlanta aí na volta aí, né, na briga pelos playoffs, né? Ele pode não ser o elenco mais badalado da NBA, mas parece que finalmente encontrou uma identidade, né? Um equilíbrio muito bom, um núcleo jovem que, cara, ao meu ver, tem muito futuro. Eu sou muito fã do Jalen Johnson. Eu acho que se eles realmente conseguirem se manter saudáveis e resolverem algumas lacunas que eu citei, como, por exemplo, a armação reserva, né? Esse time tem tudo para incomodar muita gente em 2025. Acho que vale muito a gente ficar de olho nesse time de Atlanta, que, cara, tá voltando. E eu realmente quero saber de vocês. Vocês acham que esse time do Atlanta pode surpreender e, quem sabe, brigar lá em cima, no leste? Ou ainda falta um nome, uma estrela ao lado do Trae? Na minha opinião, não falta, tá? Uma super estrela. Comenta aqui embaixo. Deixa o teu like se tu curtiu o vídeo, né? E não esquece de seguir o canal para mais conteúdos como esse. Segue a gente no TikTok, no Instagram, para ficar sempre ligado nas notícias da NBA. E me segue no Twitter também. Vai estar tudo na descrição aqui. E, cara, muito obrigado por assistir até aqui. E tamo junto, tá? Abraço.